terceira epístola de João. Diz assim a palavra de Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração nessa noite. Vamos orar. Pai bendito, essa é a tua palavra. E pedimos que o Espírito Santo, mais uma vez, abra o nosso entendimento, porque nós só conseguimos entender as coisas espirituais espiritualmente. Por isso, vem agora e abra o nosso entendimento. E pedimos que mais uma vez o Senhor, o Espírito Santo, glorifique o nome de Jesus, para que a gente possa ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Essa é a nossa terceira parte da nossa série de mensagens que demos o tema de os campos estão prontos para a colheita. Hoje, nosso subtema é andando na verdade. Os campos estão prontos para a colheita. Diga comigo, os campos estão prontos para a colheita. Outra vez, por favor, os campos estão prontos para a colheita. Essa carta do apóstolo João é muito interessante porque ela é endereçada a um certo Gaio, de quem não sabemos quase nada, exceto pouco que aqui é dito. Mas também sabemos que esse certo Gaio é alguém a quem o apóstolo está afetivamente ou afetuosamente ligado, a ponto de chamá-lo de amado. Você não chama uma pessoa de amado se você não tem uma relação de intimidade com essa pessoa. E ele começa dizendo que ele ama de verdade esse irmão querido, precioso, chamado Gaio. E ele começa dizendo que ele faz votos, que ele ora, que ele intercede, que ele torce, que ele tem tudo que ele possa fazer para que não somente o Gaio tenha prosperidade e saúde, mas que essa prosperidade, que essa saúde tenha a mesma dimensão da saúde, da prosperidade da sua alma. Portanto, nós podemos dizer, irmãos, embora a nossa mensagem não tenha esse tema, mas podemos concluir ou entender que a vontade de Deus é a sua prosperidade. A vontade de Deus é que você tenha saúde. Quem vai dizer amém? Então diga para a pessoa do seu lado: vontade de Deus para a sua vida é que você seja próspero, que você seja saudável. Você não tem que perguntar para Deus se você deve orar por alguém para que ela tenha saúde, porque essa é a vontade de Deus. Você não tem que perguntar para o Senhor se você deve deve ser próspero ou não, porque essa é a vontade de Deus. Ele quer que você seja próspero. Que tipo de prosperidade, pastor? Aí é que tem o detalhe da coisa, né? Não é a prosperidade para você sair por aí esbanjando, dizendo que tem dinheiro, porque prosperidade é muito mais outras coisas do que dinheiro. Prosperidade abrange todas as coisas que você recebe da mão de Deus. Portanto, a Bíblia diz muito claramente que é vontade de Deus que você seja próspero. Mas mais do que isso, o apóstolo João está conversando com o seu amigo e irmão Gaio, e ele está muito feliz, não só pela prosperidade da alma do Gaio, mas ele também está feliz porque o Gaio anda na verdade. Irmãos, o que significa andar na verdade? Andar na verdade
não é somente, ou não se refere apenas a um procedimento correto, você ser correto nas suas coisas, ser honesto, íntegro. Mas é muito mais do que isso. Andar na verdade ou tem a ver com a verdade que é o próprio Cristo. Foi ele que disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que o apóstolo João também, no seu evangelho, João capítulo 1, versículo 17, ele diz a respeito de Jesus que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça, a manifestação da graça e da verdade, nos diz que a graça precisa caminhar com a verdade. A verdade, se a gente traduzir isso para uma linguagem pessoal, a verdade em si, ou sem a graça, ela vira algo legalista. A graça sem a verdade vira... Esqueci a palavra. Legalismo, verdade sem graça. Graça sem verdade vira libertinagem. Obrigado. Libertinagem. Portanto, a graça se manifestou juntamente com a verdade. É por isso, irmãos, que nós podemos afirmar que o cristianismo não é uma religião. Embora a gente possa até falar isso, né, como estatística. Qual é a sua religião, ou qual é a religião do seu país, ou da sua família, etc. Mas o fato é que o cristianismo não é uma religião, ele é um relacionamento. O cristianismo é a forma apropriada de crer. O comportamento de um ser humano, de qualquer pessoa, ele é resultado das suas crenças. Aquilo que você vê da vida de uma pessoa, seu comportamento, suas atitudes, aquilo que ele faz, aquilo que ele diz, é um reflexo daquilo que ele crê, é um reflexo daquilo que está lá dentro. São seus valores e suas crenças que estão modelando o seu comportamento. Portanto, se eu crer de forma correta, eu vou ter um comportamento correto. Se eu crer de forma errada, eu vou ter um comportamento errado, ainda que eu não saiba disso. Antes de ser uma questão de se comportar de maneira apropriada, o cristianismo é, portanto, uma questão de crer corretamente. Portanto, queridos, você só é capaz de mudar seu comportamento se você mudar primeiro a maneira que você crer. Nos enganamos quando cremos que um comportamento errado é apenas o resultado de um mau hábito, resultado de um mau comportamento ou de um comportamento não apropriado. Ele é provocado por uma crença errada ou por uma crença ímpia. Se queremos ter um comportamento apropriado, nós precisamos crer de forma apropriada. É por essa razão que existem tantos livros por aí de autoajuda. Você já deve ter visto vários por aí. As livrarias estão cheias dele. 5 passos para a prosperidade. 5 segredos do sucesso. 5 maneiras, 5 hábitos que você vai desenvolver, que vai levar você a ter uma vida mais paciente, você que ser uma pessoa mais compreensiva. Sabe o que acontece? Para mim, livros de autoajuda não passam de fantasia, porque eles são incapazes de mudar o comportamento. Se eu sozinho pudesse mudar o meu comportamento, se eu sozinho pudesse mudar o destino da minha vida, não precisaria do Espírito Santo, que vem nos ajudar a mudar aquilo que eu não posso mudar. Por isso que muitas pessoas pensam que o cristianismo, que o evangelho de Cristo é apenas um comportamento moral. O cristianismo não é um comportamento moral apenas. Você pode, às vezes, talvez, quem sabe, muitas pessoas hoje podem crer ou podem
pensar quando fala no cristianismo, fala no Evangelho de Cristo, e ele pode pensar, por exemplo, naquele irmãozinho que está lá no meio da praça, num dia quente, com 30 graus, à sombra, vestido num paletó e gravata, com um megafone na mão, e ele tem uma mensagem daquela: se você não crê, você está condenado, se você não crê, você está no inferno, se arrependa. E ele tem aquele discurso, né, muitas vezes agressivo. Daí as pessoas pensam: puxa, eu não gostaria de fazer parte de um negócio desse. E quando você fala que você precisa ir lá na igreja, eles assim acham que aquele lugar tem muitas regras, tem muitos dogmas, tem muita coisa que eu acho que eu não dou conta disso, é muito pesado. Mas eu quero dizer para você nessa noite: o cristianismo não é isso. O cristianismo não é um comportamento moral, embora ele tenha e prescreva um comportamento moral. Mas o cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é a verdade. E a verdade se chama Cristo Jesus. Foi ele que mesmo disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse essa palavra aos fariseus da sua época. Eles eram conhecedores da lei, eles eram conhecedores da lei de Moisés. E Jesus olha para eles e diz: olha, vocês não conhecem a verdade, vocês conhecem a lei de Moisés. A lei de Moisés é boa, a lei de Moisés é de Deus, mas ela não é a verdade. Se sua vida, querido, olhe para mim agora, se sua vida está emperrada, não flui, você vive ansioso, sem esperança, ou acha que essa vida é estamos aqui somente para passar algum tempo, se a sua vida não avança porque existe alguma coisa que está em desacordo com a verdade. Vou repetir. Se sua vida não avança, é porque ela está em desacordo com alguma coisa da verdade. Porque todo comportamento é resultado de uma crença. E uma crença errada vai produzir alguma coisa errada. Se você tem um mau hábito e não quer mudar ou não quer se livrar dele, é porque existe alguma crença por trás que está dando sustentação a essa crença equivocada. Por exemplo, a ansiedade. Quantas pessoas hoje vivem ansiosas? Aliás, alguém já disse que esse é o mal do século, é a ansiedade. Nunca vendemos tanto remédio para combater a ansiedade. Nunca consumimos tantos remédios para aliviar a dor e a angústia da alma do ser humano. E a pergunta é: qual é a crença que alimenta esse negócio chamado ansiedade? Muito provavelmente seja a crença de que Deus não pode abençoá-lo, não vai abençoá-lo, ou só poderá abençoá-lo quando você merecer. Que Deus só ouve a oração daquele que tem crédito. É por isso que tem pessoas que vão pedir oração ao outro, né? Pede a oração ao irmão mais espiritual, pede a oração ao pastor, pede a oração ao outro, sob o argumento ou a expectativa de que aquela pessoa, por ter aparentemente um relacionamento mais próximo com Deus, Deus vai ouvi-lo, ao invés de ele mesmo orar e buscar de Deus. É essa crença que está dando sustentação a essa mentira. Porque daí você acha que a oração do outro vai ser ouvida e a sua não. Mas é óbvio que esse tipo de crença vai gerar algum tipo de ansiedade. Porque eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã. Deus não ouve a oração daquele que é mais obediente ou daquele que tem mais crédito. Deus ouve a oração daquele que tem fé. Não é porque você merece. Eu não mereço, você não merece nada. Essa é a diferença do cristianismo para todas as demais religiões. Que todas as outras prevêem alguma coisa que você tem que dar em troca. Você tem que fazer uma oferenda antes. Você tem que dar algo para receber depois. É uma barganha. Todas elas prevêem isso.
cristianismo é a única que você não precisa dar nada, porque você não tem nada para dar para Deus. Não foi toda tentativa religiosa, ou todo aspecto religioso tem a ver com você tentando se conectar com Deus, e isso nunca funcionou, nem nunca vai funcionar. Cristianismo é Deus estendendo a mão ao homem. E é essa a diferença que Ele faz, ou que Ele tem. É que um pecador que não merece nada, que só merece a condenação pelos seus pecados, que nunca fez nada por onde, nem nunca vai conseguir fazer por onde, a esse pecador, Deus o perdoa, e não somente não lhe dá aquilo que ele merece, mas lhe dá tudo o que ele tem, e é isso que nós chamamos de graça. Essa é a diferença do cristianismo. Se você confessa essa verdade, se você crê nessa verdade, eu lhe garanto, a ansiedade vai desaparecer. Você crê nisso? Estamos em crise, vimos hoje frequentemente, nesses dias agora, né, tanta gente falando, o Brasil entrou em crise, e crise, irmãos, faz 50 anos que eu ouço esse negócio. Crise para lá, crise para cá. Deixa eu dizer uma coisa a você, toda crise é uma oportunidade. Não fica andando, não fica ouvindo o que os jornais estão falando. Claro que você deve estar antenado no que está acontecendo ao seu redor. Mas o que eu quero dizer é, não vá fazer coro com aqueles que estão se desesperando com o que vai acontecer. Claro que nós estamos vendo pessoas perdendo emprego, estamos vendo pessoas tendo dificuldades, empresas estão sentindo, né, o tranco. E aí umas perguntam, mas e se eu perder meu emprego? E se a minha empresa quebrar? Deixa eu perguntar uma coisa para você. De onde vem a sua provisão? Vem da sua empresa? Vem do seu patrão? Vem da sua habilidade de fazer algo? Claro que Deus te deu habilidade, te deu saúde, te deu dons e talentos. Mas a sua provisão não vem do seu patrão. A sua provisão vem de Deus, que cuida de mim e cuida de você. Ele prometeu, busca primeiro o meu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas eu vou acrescentar a você. Quem crê, recebe, diga amém. Seu patrão já recebe de Deus para dar para você. É assim que funciona. Portanto, hoje eu quero desafiar você a identificar as crenças erradas. E a pergunta é, onde nós estamos fora da verdade? O que o apóstolo João fala, alegre para o seu irmão e amigo Gaio, eu estou muito feliz, Gaio, de que você continue vivendo na verdade. Não há maior alegria do que ver meus filhos, e provavelmente Gaio era um filho na fé do apóstolo João. Não há maior alegria de ver que meus filhos estão vivendo na verdade. Portanto, onde nós podemos identificar e como nós podemos identificar essas crenças erradas? Quero dar um exemplo. Você lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo era um filho que pediu sua herança e partiu para uma cidade distante, e lá desperdiçou todos os seus bens. Um dia ele cai em si e volta para casa, e o pai o recebe com alegria, não o manda embora. O filho mais velho havia ficado em casa, e durante todos aqueles anos ele serviu o pai. Mas agora seu irmão mais novo volta, e ele está muito chateado, porque o pai recebe aquele filho mais novo que desperdiçou tudo. Ele volta, o pai dá uma festa, o pai põe um anel no seu dedo, o pai mata o bezerro cevado, que era separado para situações de muita honra. E ele e o filho mais velho estão voltando para casa e vê toda aquela festa e pergunta o que está acontecendo. E os empregados falam, é teu irmão mais novo que voltou e teu pai o recebeu com festa. Ele está agora injuriado, chateado com aquele negócio. Você sabe por que o irmão mais velho estava injuriado? Porque aquele rapaz tinha, embora seja muito trabalhador, uma pessoa, provavelmente, Jesus não detalha o caráter daquele rapaz, mas muito provavelmente era alguém que trabalhava
menino bom, menino precioso, rapaz bom, cumpridor dos seus deveres. Mas ele tinha uma crença ímpia, ele tinha uma crença errada. O que estava na base daquela injúria, daquela coisa que o irmão estava sentindo pelo seu outro irmão mais novo? É que muitos de nós pensam como aquele irmão mais velho. O que está por trás é o quê? Todo mundo que pecou precisa pagar pelo seu pecado. Todo erro precisa de uma correção e de uma justiça. Nós somos muito rápidos para aplicar a justiça. E eu não estou dizendo que a gente não deva aplicá-la. Entretanto, o reino de Deus foi muito além da justiça. O reino de Deus não só nos fez justos através de Jesus Cristo, Ele também, através de Jesus, nos estendeu misericórdia, que é você não receber aquilo que você teria direito, a punição que você teria direito, mas em Cristo também Ele nos alcançou com a sua graça. É Ele derramar tudo que Ele tem sobre você e para você, mesmo que você não mereça. Portanto, aquele jovem pensava assim: se eu for bonzinho, se eu for correto, então é justo que eu receba mais do que o outro. Esse rapaz foi embora, desperdiçou tudo, jogou fora, com meretrizes, com amigos, desperdiçou tudo que tinha. Eu não, fiquei aqui, guardei tudo, estou servindo meu pai até hoje, e ele nunca me deu um cabrito sequer para eu comemorar com meus amigos, mas veio esse irmão abençoado, não sei qual a palavra que ele usou, mas vamos chamar assim de abençoado, e desperdiçou tudo, e meu pai dá uma festa para ele. Sabe qual é o problema desse conceito? É que nem eu nem você nunca seremos bons o suficiente. Eu e você nunca seremos o bastante, nunca faremos o bastante. E é uma pena que aquele rapaz ficou muitos anos sem desfrutar das bênçãos do seu pai, porque não se achava digno. Ele estava tentando conseguir algo. Ele estava tentando acumular créditos para um dia, quem sabe, receber a herança ou receber uma palavra do seu pai. Sabe, queridos, aquele pai amoroso representando Deus ali naquela parábola, sai, vai lá fora e chama aquele filho e fala: filho, tudo que eu tenho é teu. Você que vive como mendigo até hoje, você vive mendigando, mas tudo que é meu é seu. E todas essas coisas, todas essas riquezas são acessadas não porque você é bom, não porque você faz direito. É claro, não estamos fazendo a apologia de você ser de qualquer jeito e Deus vai te abençoar a si mesmo. Eu estou falando que essas coisas se acessam pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é uma chave tão importante que Jesus disse certa vez: será que quando o Filho do Homem voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Porque infelizmente nós estamos visto isso ao redor do mundo inteiro. Cada vez mais o homem acha que é suficiente, ele se basta. O homem se acha capaz de construir sua própria vida. É isso que chamamos de um secularismo humanista, onde o homem está no centro, onde o homem é dono de si mesmo. Ele faz suas próprias leis, cria sua própria moral. Sem perceber que o nosso Pai Celestial decidiu nos dar o seu reino. E a forma de entrar nesse reino é somente pela fé. Pela fé no Filho de Deus. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados
de serem feitos filhos de Deus. Como identificar crenças erradas ou onde estamos fora da verdade? Aquele jovem estava fora da verdade e por isso tinha um comportamento errado. Há muitas pessoas que chegam na igreja com padrões geracionais de pecado. Elas se acham presas a um estilo de vida ainda pecaminoso, que muitas vezes nem percebem, nem sabem. São padrões relacionados à ira. Por que tem pessoas que se iram tanto? E alguns dizem, não sou capaz de lidar com a minha ira. Por que tantas pessoas têm problema com imoralidade recorrente? Espírito de pobreza. Perdoe, querido, se você já defendeu isso. Esse espírito franciscano, espírito de pobreza, espírito do capeta. Isso é um espírito maligno travestido de humildade. Espíritos de bancarrota que acompanham. Tendência ao negativismo. Nada para ela dá certo. Ela vive profetizando isso. Vamos fazer isso, não vai dar certo. Fulano, não sei o que lá, não vai conseguir. É alguém que não rompe e não quer que os outros rompam. Diga assim, na minha vida, não. Eu vou prosperar em Deus. Isso precisa ser quebrado na sua vida, meu irmão. Andar na verdade é crer na verdade. O que faz uma pessoa dizer, eu não creio que Deus possa me amar. Eu não creio que Deus possa nem pensar em mim. Aliás, outros até vão mais além e dizem, eu não creio nem que Deus existe. O que faz essa pessoa, ou o que fez essa pessoa adquirir essa mentalidade? A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso não significa que a sua vida vai ser igualzinha dos seus pais ou dos seus avós. Isso significa que você tem, eu tenho, nós temos uma predisposição para andar nas pegadas da nossa família. Você já viu uma expressão que se usa de vez em quando, né? Esse menino puxou, né? O avô puxou. O que é o puxar? É uma predisposição de andar nas pegadas da sua família. Nós herdamos não somente o aspecto físico, nosso DNA carrega essas informações dos nossos pais, mas também nós podemos ser perseguidos por uma geração de alcoólatras, adúlteros, idólatras, imorais. Nós precisamos reconhecer quando essa predisposição existe. Não quer dizer que isso tem que acontecer, mas nós precisamos experimentar o fato de que diz a verdade, a palavra de Deus, que quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo agora se fez novo. Mas você precisa se apropriar dessa verdade. Você precisa tomar posse dessa verdade. Precisamos quebrar e renunciar cada uma dessas áreas. E o Espírito Santo vai nos ajudar a quebrar, a inutilizar, a interromper, a desfazer aquilo que a palavra de Deus chama, o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, fortaleza, desfazer fortalezas na mente. São lugares que foram estabelecidos, são mentalidades que foram
estabelecidas pelo nosso inimigo. E nós precisamos destruí-las em nome de Jesus. Nós precisamos também checar quais são as crenças, as nossas crenças, porque temos muitas vezes absorvido crenças ímpias das pessoas ao nosso redor, do mundo ao nosso redor, dos nossos antepassados. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a pensar de uma maneira correta. E como nós fazemos isso? Primeira coisa, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos, todo mundo dizer de uma vez só, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, mude sua mente, seja transformado. Palavra não, e sejam transformados pela renovação da sua mente, significa, essa palavra transformação, é a palavra metamorfose, que significa mude a maneira como você pensa, mude o jeito de você pensar. Eu creio que Deus deseja que eu e você sejamos livres, quem crê nisso? Nós precisamos aprender, irmãos, a escrever uma nova declaração de fé. Irmãos, quanta gente negativa, misericórdia. O que será? Como é que vai ser? E aí, e agora? Será que vai chover? Será que vai fazer sol? Será que presidente, sei das quantas, vai para onde, vai para lá? Não sei. Não sabemos. Nós precisamos ter uma declaração de fé que é estar acima dessas coisas, estar imune a essas coisas. Você precisa colocar lá no primeiro ponto da sua declaração de fé: Deus é bom e me ama do jeito que eu sou. Diga comigo, Deus me ama do jeito que eu sou. Ele é bom. Isso precisa ser repetido, queridos. O John Maxwell disse certa vez que uma pessoa leva 21 dias, em média, para gerar um novo hábito. Se você tem hábito de ficar se maldizendo, se lamentando, reclamando, quero desafiar você hoje a mudar isso. Escrever no seu diário, dizer: a partir de hoje eu vou desenvolver o hábito de crer. Eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que cuida das minhas coisas, e eu não vou temer coisa alguma, ainda que eu ande por um vale de sombra, de morte, de incerteza, de dúvida, de economia, para lá e para cá, turbulência, vai para lá, o barco balança, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, teu cajado me consolam. E ainda que eu tenha uma multidão de inimigos ao meu redor, Ele vai plantar, Ele vai estabelecer, Ele vai botar uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele vai ungir a minha cabeça com óleo, o meu cálice vai transbordar. Quem conhece o Deus que serve, diz a palavra, é semelhante a uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá seu fruto, que não teme quando vem o calor e a seca. Está vindo seca por aí, meu irmão? Vai vir, claro, enquanto existir planeta Terra vai ter essas coisas. Quando vem o calor, ela não receia, ela não tem dúvidas, ela não fica ansiosa, porque suas folhas não murcham, e tudo quanto ela faz será bem sucedido. Você precisa se levantar amanhã, segunda-feira, e profetizar isso na sua vida e dizer: hoje eu vou ser bem sucedido. Isso não é força do pensamento positivo, e não é você ficar repetindo um mantra. Isso é negócio para meditações transcendentais, orientais, não tem nada a ver com a nossa fé. Estou falando de crer objetivamente. Crer no sobrenatural do Deus que você serve. Para encerrar,
Todos aqui conhecem a história de Gideão. Quem já ouviu falar na história de Gideão? Quem que era Gideão? Um rapaz bom. Talvez que nem aquele rapaz, irmão do filho pródigo. Rapaz bom, trabalhador. O anjo o encontra malhando o trigo no lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo. O lagar é lugar de pisar uvas. O trigo era para ser malhado na eira, mas ele estava escondido. E havia uma perseguição naquela época. Os midianitas não deixavam Israel prosperar. Eles estavam asfixiados com a pressão dos inimigos. E o anjo se aproxima de Gideão e a primeira declaração que o anjo faz para Gideão é: o Senhor é contigo, homem valente. O camarada está subjugado, a nação dele está debaixo de uma opressão de estrangeiros. O que eles plantam, os inimigos roubam. O que eles conseguem juntar, vem o inimigo e toma. O inimigo vem e levava seus bois, seus animais. Eles viviam sobressaltados. Uma onda de violência enorme se abatia sobre aquele povo. Mas mesmo assim, o anjo vem e diz para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. E ele diz assim: mas como eu? O que é isso? Se eu sou homem valente, se o Senhor é conosco, como é que nos sobreveio todo esse mal? E o anjo dá todas as instruções para Gideão agir, não como um medroso, com medo dos midianitas, escondendo trigo no lagar. Diz o texto lá em Juízes, capítulo 6 e 7. Que os filhos de Israel estavam criando cavernas, lugares escondidos para escapar da opressão. Eu creio, irmãos, que se você puder ler essa história muito interessante, muito bonita. A instrução que o anjo dá para Gideão. O anjo não queria somente libertar Gideão de dentro de si mesmo. Deus queria libertar o povo todo através de Gideão. Ele dá instruções para como vencer os midianitas. E a primeira coisa que o anjo diz para Gideão é: Gideão, está na hora de você derrubar um poste ídolo que foi feito para um Deus falso. Na hora de cortar, de destruir esse poste ídolo. Há muitos postes ídolos que nós podemos levantar em nossos corações. Mamon é um deles. Pessoas que correm em busca do dinheiro, da segurança, da falsa segurança do dinheiro. Há muitos postes ídolos que nós podemos levantar em nossos corações, que nos afastam da verdade. E o anjo diz para Gideão: derruba esse poste ídolo, edifica um altar e ofereça sobre esse altar o segundo boi do seu pai. Ele assim faz. Ele não tem coragem de fazer de dia, faz de noite escondido. Mas ele fez, ele obedeceu. Naquela noite desencadeou uma guerra espiritual, no mundo espiritual. Toda vez que você se posiciona para destruir uma fortaleza, vai desencadear uma guerra. Mas saiba que quando você obedece, a guerra já foi vencida no passado. Ela vai só se materializar no futuro. E assim aconteceu. Irmãos, não há nenhum outro registro nas Escrituras Sagradas do tamanho da vitória que Deus deu a Gideão,
com apenas 300 homens, que não precisaram lutar, apenas se posicionaram, eles conseguiram vencer milhares e milhares e milhares e milhares de inimigos. Porque quando Deus diz, o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, mulher valente, é porque Ele sabe o que está dizendo. E é isso que você é isso que eu sou. Homens e mulheres valentes, que creem na verdade. Deus quer mudar não só a mentalidade, Ele não só mudou a mentalidade de Gideão, Ele quer mudar a minha e a sua. Deus deseja que sejamos transformados e sejamos transformadores desse mundo. Talvez aquilo que nos detém é a maneira como pensamos, é a maneira como cremos. Quero profetizar na sua vida hoje, meu irmão. Seu chamado é maior do que você pensa. Você é um homem valente, você é uma mulher valente. Você crê nisso? Você recebe, diga amém. Não tenho maior alegria do que essa, de ver que os meus filhos andam na verdade. Nunca se afaste da verdade. Essa é a maior alegria que alguém pode ter. Que não só seus filhos naturais, mas seus filhos espirituais. Quisera Deus que essa igreja, todos nós, jamais nos afastemos da verdade. Vamos orar.